Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si, gata, vou dar andamento ao que eu acho a minha interpretação de Garotos de Bangkok, esse BL tailandês que tá sendo muito, assim, aclamado por mim. Por mais que eu tenha alguns contra, mas eu tenho mais prós do que contra. Eu acho que contra é só algumas atuações que eu não gosto tanto em si. Mas assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Comente aqui embaixo a sua visão, porque agora nesse vídeo eu vou te contar a minha visão que eu tenho para com a história, sobre o que eu acho de alguns personagens, algumas tramas. Vou comentar basicamente sobre o episódio 6 até o 9. Então assim, é uma visão muito minha, mas você pode ter a sua, obviamente. Prós e contra, minha visão também, tá tudo certo. Opiniões são opiniões, ok? Tá tudo certo. E meta o dedo no like porque isso é muito importante. Se inscreva no canal pra, né, receber todos os vídeos aqui desse canal e tal, babadeiro de BLs e tal, e afins. E compartilhe o vídeo pra todo mundo que você acha que pode gostar também do conteúdo para comigo, para conosco, para a comunidade BL como todo, que assiste BL de fato. Então, aqui agora vamos embora e sem mais delongas, ok? Bom, aqui agora de fato em si, eu vou comentar sobre essa trama que envolve, né, sobre esse ato, né, esse arco todo, muito assim que tava me deixando um pouco sem saco, né, dessa Madame Yao, né? Essa mana, assim, toda vez que ela aparecia, não me dava nenhuma vontade de acompanhar a história dela de fato em si. Eu acho que a história dela é um pouco jogada, a gente entende que elas, né, tem uma aliança ali, depois acaba não tendo, aí briga por conta de território e tal, e afins. Ela vende coisas também que, tipo, não são muito legais e tal, e afins. E tudo é uma briga, né, e tal, por conta disso. A gente acaba também sabendo sobre o relacionamento que ela teve, né, com o pai do Sam, né? Então, assim, a gente acaba descobrindo mais, né, que eles eram namorados no passado e que agora eles eram inimigos e tal, e afins, e ela queria, né, ter, né, um namoro com ele novamente, né, recordar os bons tempos e tal, e afins. E também, né, tinha essa grande carga também que talvez ela foi a pessoa que mandou, né, tirarem a vida dele de fato, como tudo em si de fato. Mas ela veio com uma questão em se dizendo que ela já teve um lance com ele e tal, e afins, e que ela o amava, então assim, não teria como ela ser a mandante desse ato. Mas, assim, toda a trama que envolve ela, de fato, em si, é um pouco meio que, tipo, não gostava muito bem também. Todo o arco que envolvia a atuação também, assim, não me chamava muita atenção de fato em si. Tinha aquele outro cara lá que era um capanga dela também, de fato, que não me chamava atenção nenhuma também. Mas ela, enquanto ato em si, a Madame Yao não me interessava como todo. A gente teve também a cena onde, né, o Sam acaba vingando o pai também e acaba, né, tirando a vida dela de fato como um ato de vingança. Eu acho que de fato não foi a Madame Yao, foi o pai do Pete, mas assim, a gente nunca vai saber até de antemão. Até porque também tudo tá envolto sobre o pai do Pete até agora, mas eu vou chegar lá com calma também. Mas antes disso tudo em si, de fato, teve essa morte da Madame Yao. Assim, pra mim foi mais que bem, né, já que todo esse ato, né, que envolvia a Madame Yao não me chamava atenção nenhuma. Então, né, ela foi de arrasta. Teve uma gravação, né, que acabou, né, sendo gravada, né, sobre esse ato, né, do Sam tirando a vida da Madame Yao, mas até agora isso não foi exposto totalmente na mídia, o que pode trazer de fato ele de novo pra cadeia, mas isso a gente vai descobrir com o passar do tempo também aqui agora. Mas aqui agora, de fato, comentando sobre o ato, né, que o Sam negou o beijo do Pete, e ele explicou que de fato que quando o amigo dele morreu, eles estavam se beijando. Então assim, o ato do beijo, o amor e tal, de ter relações para outras pessoas afetivas, de fato amorosas, ele não gosta muito porque lembra dele desse ato, né, que aconteceu tristemente na vida dele de fato, que consumou ele em 3 anos de cadeia. Então assim, a gente entende, é um gatilho, mas isso foi bem explicado também para o Pete. Então, assim, a gente entende. Eu acho que toda a trama do casal até aqui, ela é bem conduzida, ela é bem amarrada, ela é bem escrita, ela é bem fechadinha de fato em si. Então, assim, algumas coisas deixam a ponta solta, mas não que a gente se incomode com isso. Eu não me incomodo. Mas sobre esse ato de fato em si dele explicar sobre a cena do beijo e gatilhos e tal, os afins, já deixa muito mais complexo os personagens, já como eles são, e como eles são muito individuais também em algumas questões também de fato em si, o que é muito importante. A gente entende a visão
do Peach e do Sam, a gente entende também todo esse paralelo que envolve os dois, mas de fato, como todo, é muito bacana explicar esses gatilhos, essas nuances que são dadas aos personagens que a gente consome e vai entendendo de fato a trama que envolve o casal como todo também em si. Isso de fato é muito importante. Focando aqui agora em si, de fato, numa situação que eu tava muito a par de tudo isso, que é sobre essa negociação, né, que agora que a gangue, né, do Sam tem para com a, os negócios do pai do Pete. A gente sabe que o pai do Pete é extremamente manipulador. A gente sabe também, a gente tem uma noção de que acontece com a visão dele de fato e como é que é o jogo dele. O que também é muito envolto também do Pete. A gente sabe também que o Pete sabe aonde o pai dele tá pisando e sabe que tudo vai se consumir na separação, né, do Pete e do Sam, porque ele não quer que o filho dele se envolva com o Sam de fato em si. A gente entende, então assim, tudo é meio que mascarado, tudo é meio que forjado pra tudo isso acontecer de fato. A gente sabe muito bem como esse lado de manipulação dele também. A gente entende que o Pete nunca teve contato com a mãe dele de fato em si. Ele sabe quem é, mas não tem essa interação de fato. A gente sabe também que o pai do Pete esconde muita coisa dele também. A gente entende que ele tem uma doença no coração, mas que é tratada até então com... Mas agora ele tá quase indo de arrasta em si como um todo. A gente entende essas negociações também e de fato como isso tudo é muito... não é concreto, não é centralizado. A gente sabe também que em algum momento isso pode dar uma rasteira ali no Sam e ele acaba, né, perdendo algumas coisas, a sua liberdade, tendo, né, e tal, e afins. A gente sabe muito bem sobre isso, mas é isso que instiga muito mais a gente. A gente entende que tem um pai super manipulador de um lado, enquanto, né, tem essa ambiguidade e essas indefesas dos dois de fato em si. E que de fato ele causa muito medo, ele é muito articulado em algumas questões de fato em si. Ele é o que gere toda essa questão dessa máfia de fato. Ele tem grandes territórios, ele luta por conta disso, ele acaba alojando mais pessoas em volta dele também de fato em si. Então isso é bem importante. A gente entende também sobre esse ato de vingança, né, que o Sam tanto quer de fato e que agora parece que ele consumiu na própria Madame Yao. A gente tem esse lado muito ambíguo, não sabe se foi ela ou não, como eu já disse, mas é que agora isso pra ele aqui então já basta, né? Ele tirou a vida dela, né? Foi um tiro trocado e tal, os afins, uma mão lava a outra. Então, de fato, ele já tem isso para consigo. Mas a May, de fato, em si, ela não vê esse ato de vingança como tudo, como um consumo de tudo isso, como se fosse a razão de tudo isso de fato em si até aqui. A gente entende que a May também, ela foi e ela tá sendo aqui agora. No passado ela não foi tão bem explorada, a personagem, mas é que agora ela tá sendo já com essa amizade dela, né, que ela tem com o Pete, toda essa relação também que ela não quer ter contato com o irmão dela também. A gente sabe também que ela tem algumas questões ali com o irmão também que não estão muito bem resolvidas. A gente entende, compreende, mas também ele tava 3 anos preso, não tinha muito o que ele fazer também de fato em si. Ela teve que acabar se virando sozinha e com isso ela acabou tendo, né, um vício, né, que sucedeu em várias questões também de fato em si na vida dela. Então ela é extremamente gatilhada com algumas coisas, sensíveis, então já sofreu com muita coisa também. Agora, essa amizade que ela tem com o Pete é muito bacana e é muito envolvente. A gente entende que ela acaba se expondo um pouco mais, ela é muito mais acessível pra ele também de fato em si. Então assim, isso é muito legal como isso é exposto. Sobre essa relação de fato dela não ser pró a vingança, de fato ela quer que tudo acabe, que ela, né, o irmão dela siga outros caminhos de fato em si. Agora eu vejo que ela tá sendo muito mais bem desenvolvida, né, já que ela tá tendo um arco com uma outra personagem de fato em si também. Então eu acho que isso é muito bacana como isso é atrelado à visão da personagem também, que ela tá se inteirando agora, né, que ela teve uma irmã, ela perdeu a mãe, né, para uma questão muito grave também, né, para algo, né, que envolve essas questões assim, né, que a May também acaba passando também. Então é muito bacana como elas se encontram. Eu achei um pouco acelerado demais. Pra mim, a May estava muito sensível, não estava sabendo se adequar a uma relação que talvez já estivesse pronta a se envolver amorosamente com outra pessoa. Eu acho extremamente abrupto, eu acho extremamente rápido, mas eu entendo que é uma maneira de dar um arco melhor pra personagem. Até então ela não estava sendo muito bem desenvolvida até aqui, mas aqui ela tá começando a criar camadas e expondo mais o seu lado de visão que ela tem para com o irmão também, tudo que envolve, né, essa gangue, né, dos meninos em si como um todo, que não quer vingança, quer mais paz e quer que toque a sua vida de fato em si. Eu entendo, mas eu acho que esse lado de ter um lance amoroso é muito rápido. A personagem ainda não estava muito bem amadurecida para ter
ter essas questões de sentimentos e tal e afins, mas eu entendo como que o rumo da personagem também tá se trilhando, que é pra finalizar com um ato mais que de fato ela supere o que ela passou, mas também não dando muitas cargas também dramáticas para que ela possa passar por tudo aquilo também no passado também que ela já viveu. Então assim, eu entendo pra onde ela tá indo, mas não concordo da maneira apressada que foi de fato em si, sabe? Eu lembrei aqui agora de um detalhe muito importante que eu não comentei ainda, que de fato foi o pai do Pete que fez toda uma articulação, entregou, né, a Madame Yao de bandeja para o Sam, né, executá-la de fato em si. Então a gente entende que de fato ele é muito bem articulado e é uma briga por territórios, né? Ele venceu o território que tinha, né, ali da Madame Yao, venceu o território que era mantido também pelo pai do Sam. Então aqui agora de fato ele tá basicamente com todos os territórios ali em si. Tem alguns a ser conquistados ainda, mas assim, ele é o grande chefão no momento até então. Então assim, de fato isso é muito importante. Mas aqui agora é um detalhe que eu preciso comentar, né, é sobre todas essas cargas dramáticas que envolvem os personagens de fato em si. A gente entende, né, que eles se igualam em alguns níveis, né, sobre ter tirado a vida de alguém e tal, os afins, o Sam e o Pete. A gente entende todas as questões individuais também dos personagens. Eu acho que eles crescem muito bem fora, sozinhos, e também tem os seus lados ambíguos em si que acabam se entrelaçando. Essa cena que teve muito, pra mim foi muito sensível e foi muito bacana a maneira que ela foi exposta, ela foi filmada e tal, os afins, que foi a cena que eles efetuaram o ato, né, entre eles em si mais íntimo. Então, de fato, essa cena como ela foi gravada, ela é muito bacana e ela é muito simbólica, ela é muito visual em algum sentido de ter um tom artístico de fato em si, envolveu pintura, telas e tal, afins, tinta, então assim, um chão branco com lençol, então assim, é muito bonita como ela foi filmada. A gente entende todos esses atravessamentos também dos personagens como um todo, eu acho que ficou nítido também isso, em como cada um tava em uma frequência meio que individual, mas também parecida para se encontrar nesse ato e consumir esse momento. Não foi algo muito mais pro terror, ai meu Deus do céu, como eles estão se pegando. Não é nesse sentido a cena em si de fato para mim. É mais no sentido de que eles se encontraram e estão vivendo um momento onde ambos precisam se encontrar e se sentir e se apetecer e se igualar e estar nessa frequência de amor e sentimento que ambos estão ali agora, que é raiva, é tristeza, é ambíguo. Várias questões de fato, então assim, envolve tudo isso nessa cena de fato, então assim, não é uma apenas só com um hot e tal e afins, até porque não se entrelaça para ser só assim, sabe, então é algo mais visual, nesse sentido mais sentimental de fato para com o telespectador de fato em si, então assim, pra mim é muito simbólica, é muito linda e essa cena como um todo foi muito bonita de fato. Então assim, se consumiu nesse ato que foi lindo de... Nossa, foi muito bacana essa cena, sabe? Ter várias camadas ali pra gente entender dos personagens de fato como um todo. Há um assunto babado, né, que foi aqui no final dos episódios de fato como um todo que eu estou comentando, que foi um anúncio, né, da luta que teria com o Sam e o Suho. Né? O Suho até então, ele é um personagem onde ele não estava sendo muito bem desenvolvido. A gente sabe que o ator estava ali, ele ganha pontos em algumas câmeras, né? Ele ganha expressão, mas ele não foi totalmente desenvolvido. No começo da história, ele acabou fazendo esse ato que culminou na morte, né, do amigo do Sam. Mas até então era só isso, né? Ele foi pagar fianças e tal, né? Estava vivendo a vida dele como normal. Só que aqui agora a história não usufrui dele como um todo, né? Ele não tem muitas camadas assim para ser muito bem elaboradas, né? Ou se tem, né, não foi exposta como pra gente pra assistir, mas até então o Suho, ele é um personagem onde a gente não sabe pra onde que ele tá indo e pra onde que ele está caminhando, sabe? Ele é um personagem onde ele tá sempre permeando ali na visão daquele amigo dele lá, né, e tal, os afins, que é filho adotivo também, né, do pai do Pete, mas até então eles são filhos adotivos, ele não tem nenhuma trama, né, secundária que atrela, né, ele tá ali brigando por território também em algumas cenas, ele é um capanga muito fiel, ele é um filho e tal, muito afins, mas até então o Suho não tinha gama muito, né, atrelado em algumas questões que envolvia a trama de fato em si para mim. Então assim, é um personagem que visualmente o ator é muito bonito, a câmera persegue ele em algum sentido, mas que não dá algumas texturas para que o ator e o personagem se desenvolva perante a gente, né? Ele é apenas um cara que está ali, quando o pai aparece, ele tá bem atrás, mas até então o Suho não entendo se a visão dele do personagem era pra ser assim, se ele vai criar outras camadas, mas ele começou muito bem de fato na história. Então a gente não sabe, eu não sei aonde o caminho dele
vai se amarrar, vai se atravessar, né? Porque fica só nisso, nessa ambiguidade de fato em si. E aqui agora tinha essa luta, né, marcada com o Sam e o Suho, que iam de fato fecundar, né, todas essas amarguras, essas vinganças, né, que o Sam tava tanto buscando de fato em si. Iria ser num ringue de luta, né, de briga de rua, né? Então isso tudo ia se consumir, né? Só que de fato, o pai do Pete tá sabendo muito bem como é que é o filho dele, né? E tudo que envolve também o Sam e todas essas camadas, né, de que ele está se envolvendo com o Sam e tal, e afins. Ele tem uma visão muito autoritária, né, para com seu filho. Tirou muita coisa que ele já tinha de sonhos em si pra seguir na sua carreira e tal, de fato, que ele queria. Só que o pai não aceitou porque ele vai ser a pessoa, né, que vai assumir tudo quando o pai dele se for, né? Ele é o herdeiro de sangue de fato em si, ele não é adotivo. Então ele vai assumir tudo isso. A gente entende, né, como ele faz um jogo também com o filho dele, que é muito mais questões que envolvem, assim, que engatilha também, né, o Pete como todo. A gente entende todas essas cargas também dramáticas que envolve também a situação do personagem, né, com o seu pai, mas não tem essa visão muito bem delineada, né, do que, né, as visões boas e porque o pai dele também se atrela em algumas coisas, não é muito bem nesse sentido, nessa relação de pai e filho. Não tem nada amorosamente que ele queira o bem do filho, é sempre algo que ele impõe. Então, assim, a gente entende também que o Pete tem um carinho pelo pai, mas não é tanta vias de mão duplas assim, sabe? Então, é algo que acontece. Essa luta foi marcada, mas antes sequer também da luta começar, o pai do Pete anuncia que a luta vai ser contra o Pete para com o Sam. Então, assim, é algo que envolve, né? Ele sabe o que ele tá fazendo, ele deu algumas regras, né? Ele falou que se ele perdesse, né, o Pete iria, né? O Pete nunca mais ia ver o Sam. E se o Sam ganhasse, né? Há várias questões. Então, assim, de fato, a gente entende como isso se culminou aqui de fato. Eu entendo algumas questões, algumas nuances, então, de fato, mas até então foi isso, né? Eles brigaram, né? Tiveram esses atravessamentos em si. Não era uma briga que eles queriam de fato que acontecesse. Ambos estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Estavam sendo forçados a fazer o que estavam ali fazendo. Mas de fato ficou meio que nisso, né? Ficou nesses atravessamento de fato como um todo. Mas até então também o Suho descobriu, né, que o amigo dele, o Capanga, estava fazendo tudo para que, né, do Pete, né, do pai do Pete. Então, assim, algumas coisas aconteceram. Esses episódios aqui agora, finais, né, para mim foi algo que atravessou muitas coisas, né. Tá se fechando de fato a história em si como um todo, o que me assusta, mas me deixa muito atento em algumas questões também. A gente sabe que algumas coisas já são premeditadas também como um todo, mas até então a história ela me cativa muito, me deixa muito empolgada para o que pode acontecer no ato final dela. Então, essa aqui agora é a minha visão para com todo da história. Até aqui, quando a história acabar de fato, eu venho com um vídeo mais completão, né, sobre o que eu achei da história como um todo. Mas comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha visão como um todo também aqui digno. Então, meta o dedo no like se, né, se ainda não fez isso, meta o dedo no like, se inscreva no canal e ative todas as notificações como um todo também. Então, no mais, é isso. Ficou um vídeo longo, eu acho, mas eu falei tudo o que eu queria também para contigo. Então, no mais, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!